direitos, deveres e garantias dos cidadãos são notícia em cada canto do planeta. A aplicação das leis em países de todo o mundo. As decisões mais importantes. É o que vamos acompanhar a partir de agora no programa Cortes Supremas. Sejam bem-vindos ao Cortes Supremas. No programa de hoje, você vai conhecer decisões importantes no Mercosul, as principais notícias das Cortes Supremas no mundo. Acompanhe comigo. Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul emite opinião consultiva a pedido do Uruguai. Constituição da Bolívia amplia e garante direitos a povos indígenas. E hoje vamos conhecer a estrutura do Poder Judiciário do Brasil. Liberdade de expressão. Com base nesse princípio da democracia, o Supremo Tribunal Federal decidiu no primeiro semestre deste ano pela revogação da Lei de Imprensa no Brasil. Uma lei incompatível com a Constituição Federal e com a democracia. Foi assim que 7 dos 11 ministros da Corte Suprema do Brasil declararam a Lei de Imprensa. Criada em 1967 durante a ditadura militar, a lei, para a maioria dos ministros, fere direitos. A atual Lei de Imprensa nasceu com inspiração incompatível com o princípio constitucional da liberdade de imprensa. Reitero o voto que proferi, quando do julgamento da medida cautelar, considerando a Lei número 5.250 de 1967 incompatível com a disciplina da Constituição Federal de 1988. Acompanho o eminente relator, como também acompanho o ministro Menezes Direito e a ministra Carmen Lúcia, para julgar integralmente procedente a presente ADPF, de maneira a considerar que a nova ordem constitucional não recepcionou a Lei 5.250 de 1967, e esse é meu voto. Entre os pontos debatidos pelos magistrados estão os artigos que definiam penalidades para os crimes de calúnia, que significa acusar falsamente alguém de cometer um crime, de difamação, que é ofender a reputação de alguém, e de injúria, que significa ofender a dignidade de uma pessoa. O debate sobre a lei de imprensa partiu de demanda apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista. Em fevereiro do ano passado, a Corte emitiu uma liminar que suspendeu 22 dispositivos da lei. Desde então, juízes de todo o país passaram a utilizar os códigos penal e civil nos julgamentos. Com a revogação total da lei, a Constituição e esses códigos passarão a embasar as decisões dos juízes. Recentemente, os ministros decidiram também pela inconstitucionalidade da exigência do diploma de jornalista para exercer a profissão. De acordo com os magistrados, o decreto fere a liberdade de imprensa e o direito da livre manifestação do pensamento. Reconhecimento e ampliação dos direitos dos povos indígenas. Em 25 de janeiro, os eleitores bolivianos foram às urnas para aprovar o novo texto constitucional do país, elaborado por uma Assembleia Constituinte. Esse é o tema da nossa segunda reportagem da série Mudanças Constitucionais na América do Sul. A República da Bolívia fica na região andina da América do Sul e abriga mais de 8 milhões de habitantes. A primeira Constituição é de 1925. De lá para cá, o país já teve 15 cartas magnas e muita coisa já mudou. Aprovado por referendo em 25 de janeiro deste ano, o novo texto constitucional da Bolívia incorporou novos limites e direitos, entre eles a reeleição do presidente da República, a nacionalização do gás e do petróleo, a limitação da posse de terras, o acesso da população aos recursos naturais e o equilíbrio da convivência entre homem e a natureza, princípio fundamental da cultura indígena, presente na vida de mais da metade da população. Pachamama é mãe terra, no sentido dos povos indígenas locais da Bolívia. Nós podemos traduzir a ideia de mãe terra como respeito ao meio ambiente. Na cultura indígena, isso tem um sentido que transita do espiritual, do tradicional, até o jurídico material concreto.
E é justamente o respeito e o reconhecimento oficial da cultura indígena a maior novidade da Constituição boliviana. Dos 411 novos artigos, mais de 80 dizem respeito aos povos originários. A nova carta reconhece suas línguas, leis e tradições, que também foram incorporadas ao funcionamento do Estado. Falar da principal modificação da Constituição, seu principal valor é a inclusão. Hoje, falamos na Bolívia que construímos um Estado plurinacional. Esse Estado incorpora as maiorias que durante muitos anos, séculos, estiveram excluídas do fazer político no país. E é hora de navegar. A Corte Suprema da Coreia do Norte condenou 2 jornalistas norte-americanas a 12 anos de trabalhos forçados. Laura Lin, de 32 anos, e Euna Lee, de 36, foram detidas em 17 de março por atravessar ilegalmente a fronteira do país com a China. Segundo a Corte Suprema da Coreia do Norte, durante o julgamento, elas teriam confessado que trabalhavam para difamar o regime comunista do país sobre a violação dos direitos humanos. A prisão de Laura e Euna é vista como uma forma do governo norte-coreano de barganhar a suspensão de sanções econômicas impostas ao país devido à realização de testes nucleares. A seguir, vamos conhecer a estrutura do Poder Judiciário do Brasil.